Oi pessoal, nesse vídeo eu vou explicar para vocês como declarar imóveis no Imposto de Renda 2024. Você vai aprender como declarar a compra e o financiamento de um imóvel, a venda dele, a doação ou o recebimento de um imóvel via herança. Esse vídeo faz parte de uma série de tutoriais que o Infomoney produziu para ajudar você a entregar a declaração em 2024. Vale lembrar que na descrição do vídeo você pode encontrar os guias de como fazer a declaração, como consultar a restituição e o link para o e-book de investimentos. Esse vídeo contou com a supervisão do advogado tributarista Edemir Marques. E não esquece de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal se você ainda não for inscrito. Vamos lá? O contribuinte que comprou, vendeu, doou ou mesmo herdou um imóvel em 2023 precisa informar a Receita Federal. Assim, na declaração do Imposto de Renda 2024, é necessário declarar os seus imóveis, bem como eventuais transações envolvendo esses bens. Vamos começar com a compra de imóveis. Imóvel comprado à vista em 2023. Caso o contribuinte tenha adquirido um imóvel em 2023, ele deve ir na ficha de bens e direitos e selecionar Novo no canto inferior direito. Escolha o grupo 1, Bens Imóveis, e defina o código conforme o tipo de imóvel, casa, apartamento, escritório ou terreno. Vamos considerar a declaração de um apartamento. Primeiro, preencha o campo Inscrição Municipal com a numeração da inscrição municipal do imóvel. Esse número vem no carnê do IPTU. No campo Aquisição, o contribuinte deverá incluir a data do documento de aquisição, seja ele contrato ou escritura. Depois, no campo Discriminação, o contribuinte deve incluir as informações do vendedor do imóvel, como nome, CPF e CNPJ, e informar que a compra foi feita à vista, o valor pago, além de despesas com ITBI e registro em cartório. Depois, basta preencher normalmente os campos com as informações do imóvel, logradouro, número, complemento, se houver, bairro, unidade federativa, município e CEP. Nessa parte, vai ser necessário informar a área total do imóvel em 31 de dezembro de 2023, que pode ser obtida na guia do IPTU. No caso de apartamentos, é preciso informar a área privativa do imóvel. No campo Situação em 31 de dezembro de 2023, o contribuinte precisa informar o valor total de aquisição do imóvel, ou seja, o que efetivamente foi pago por ele, incluindo impostos e emolumentos cartorários. O campo 31/12 de 2022 ficará zerado. No caso de financiamento, a ficha vai ser preenchida seguindo a mesma lógica da compra à vista. Preencha os campos de inscrição municipal e data de aquisição, como explicado anteriormente. Mas atenção ao campo Discriminação, porque ele muda nesse caso. Será necessário informar que o imóvel foi financiado, informar o valor total, quantas parcelas foram feitas e os juros, quantas parcelas foram pagas em 2023 e o nome e o CNPJ do banco ou instituição financeira em que foi realizado o financiamento. Vamos usar como exemplo a seguinte situação. O contribuinte adquiriu um imóvel de 500 mil em agosto de 2023, deu 200 mil de entrada e agora pagou mais 5 mil reais por mês, já incluindo juros a partir de setembro. A descrição vai ficar assim. Como o imóvel foi comprado em 2023, o campo Situação em 31 de dezembro de 2022 deve estar zerado. Já no campo Situação em 31 de dezembro de 2023, o contribuinte deve informar o valor pago pelo imóvel até essa data, que seria a soma do valor de entrada mais o valor das parcelas pagas no ano e os custos extras. Assim, nesse exemplo, o valor seria de 220 mil reais, 4 parcelas de 5 mil, já com os juros, parcelas essas pagas entre setembro e dezembro de 2023, mais 200 mil reais de entrada. Mas caso o financiamento tenha sido feito em outro ano, como 2022, o contribuinte deve manter o valor declarado à Receita na ocasião no campo Situação em 31 de dezembro de 2022. E em Situação em 31 de dezembro de 2023, ele deve somar o valor de 2022 às parcelas pagas ao longo de 2023. Imóvel comprado antes de 2023 e não declarado. Contribuintes que eram incluídos como dependentes ou que não eram obrigados a entregar a declaração no ano passado e deverão fazer sua própria declaração nesse ano, devem informar os imóveis que já faziam parte do seu patrimônio antes de 2023. O procedimento para realizar a declaração é semelhante ao dos tópicos anteriores.
Os imóveis comprados em cotitularidade por mais de uma pessoa, sejam sócios ou casais, devem ser declarados por todos os proprietários do bem. O valor informado na declaração deve ser correspondente à parte que cada um tem do imóvel. Alternativamente, os bens do casal podem ser declarados em uma única declaração, independentemente do regime de bens adotado no casamento. Vamos ver um exemplo. Considere que 4 sócios possuem um escritório e cada um tem uma fatia de 25% da propriedade. Eu, sócia de 25%, devo entrar no mesmo grupo, bens e imóveis, e escolher a opção 15, sala conjunto. E aí, eu preencho todas as informações de IPTU, data de aquisição, endereço e área total. Mas, na discriminação, tenho que informar que é um imóvel compartilhado com os nomes e CPFs dos outros donos e o valor total pago, bem como a parte que eu paguei. No campo de situação, em 31 de dezembro de 2023, todos os envolvidos precisam informar nas suas respectivas declarações o valor referente à sua posse de 25% e não o valor referente ao imóvel todo. Nesse caso, seriam 50 mil reais. No campo situação, em 31 de dezembro de 2022, basta deixar em branco se você não tinha parte do imóvel nessa data. Imóvel vendido em 2023. O contribuinte que vendeu o imóvel em 2023 deve, antes de realizar sua declaração, preencher o Programa de Ganhos de Capital, o GCAP 2023, que pode ser baixado de forma gratuita no site da Receita Federal. O programa é uma forma de facilitar o cálculo do imposto obtido sobre o lucro na venda de um imóvel. O aplicativo permite que o contribuinte importe esses dados para a declaração do imposto de renda. Após os dados serem importados, o lucro obtido na venda do imóvel é transferido de forma automática para a ficha Rendimentos sujeitos à tributação, exclusiva ou definitiva. Caso a venda se enquadre como isenta de imposto de renda, o valor do lucro obtido será transferido, também de forma automática, para a ficha Rendimentos isentos e não tributáveis. E não se esqueça de excluir o imóvel vendido da sua ficha de bens e direitos. Considerando que o contribuinte está fazendo a declaração a partir da versão feita no ano passado, que já puxa os dados da última declaração, para fazer essa mudança, basta selecionar o imóvel que havia sido declarado e clicar em editar. Já no campo discriminação, o contribuinte deve informar que a venda foi realizada, lembrando de incluir o nome, CPF ou CNPJ do comprador, e o valor pelo qual o imóvel foi negociado, bem como a data e dados do contrato ou da escritura. No campo situação em 31 de dezembro de 2022, basta repetir o valor do imóvel que havia sido informado na declaração do ano anterior. Em seguida, é necessário zerar o campo em situação em 31 de dezembro de 2023. É importante lembrar que a alíquota do imposto de renda que incide sobre o lucro da venda de imóveis é de 15% e que o imposto devido deve ser pago até o último dia útil do mês seguinte ao da venda. O contribuinte fica isento de pagar o imposto sobre o lucro da venda do imóvel se vender um único imóvel por até R$ 440 mil, desde que não tenha vendido outra unidade nos últimos 5 anos. Ou se o lucro tiver sido obtido com a venda de um imóvel adquirido até 1969. Já imóveis adquiridos entre 1970 e 1988 não têm isenção, mas um percentual fixo é descontado do ganho de capital, que varia entre 5% e 95%, de acordo com o ano de aquisição do imóvel. Ou seja, quanto mais antigo ele for, menor o imposto de renda que o contribuinte tem que pagar sobre ele. O contribuinte também não paga imposto de renda sobre a transação caso o valor da venda do imóvel residencial seja usado para a compra de outra unidade residencial situada no Brasil em até 180 dias. Isso significa que o valor de venda do imóvel residencial pode ser utilizado para adquirir outro imóvel residencial com isenção de imposto. Se apenas parte do valor tiver sido utilizada para comprar outro imóvel residencial, então a isenção também será proporcional. Mas atenção! Esse benefício só pode ser utilizado uma vez a cada 5 anos. Venda de imóvel financiado. O contribuinte que vendeu um imóvel em 2023, mas ainda não quitou o financiamento, deve apurar se houve algum lucro obtido na venda, de acordo com as parcelas efetivamente pagas do financiamento por meio do programa GCAP 2023 da Receita Federal. O lucro informado no GCAP 2023 também deve ser proporcional à fatia já paga pelo imóvel. Depois desse cálculo, o contribuinte deve declarar o lucro da mesma forma que faria na venda de um imóvel quitado. Na sequência, o contribuinte deve entrar na ficha de bens e direitos e zerar o saldo em 31 de dezembro de 2023.
Quando o imóvel é doado, existem duas opções para realizar a declaração: lançar o imóvel com o mesmo valor que constava na declaração do doador, o chamado custo de aquisição, ou com valor de mercado, que é geralmente mais alto devido à valorização imobiliária. Caso as partes optem pelo custo de aquisição, deve-se lançar o imóvel na declaração do donatário, que é quem recebeu o bem, pelo mesmo valor que constava na declaração do doador. Nesse caso, nenhuma das partes precisa pagar imposto de renda, ainda que ambas devam declarar a transferência do bem. Se a opção for pelo valor de mercado, o doador terá que apurar o ganho de capital e pagar imposto de renda sobre essa operação, como se fosse uma venda. Essa operação também é realizada pelo programa GCAP 2023 da Receita. Lembre-se que a doação é um rendimento isento de imposto de renda, mas tributado pelos estados por meio do ITCMD, Imposto de Transmissão, Causa-Mortes e Doação. Quem recebeu a doação deve seguir 2 passos na declaração. Primeiro, na ficha de bens e direitos, o contribuinte precisa preencher o bem que recebeu conforme o grupo e código respectivo da ficha. Primeiro, na ficha de bens e direitos, o contribuinte precisa preencher o bem que recebeu conforme o grupo e código respectivo da ficha. Deve acessar o grupo 1, bens imóveis, e depois o código 11, apartamento, por exemplo. Depois, na parte de discriminação, a doação recebida deve ser indicada com nome e CPF do doador. No campo Situação, em 31 de dezembro de 2023, o valor do bem recebido deve ser indicado. Em 31 de dezembro de 2022, basta deixar em branco, depois selecione OK. Em seguida, a pessoa precisa informar o valor correspondente à doação na ficha de rendimentos isentos e não tributáveis. Para isso, vá até a ficha, selecione Novo e depois a linha 14, Transferências Patrimoniais de Doações e Heranças. Aqui também será necessário informar o nome e CPF do doador e o valor recebido. Quem realizou doação em 2023 também segue 2 passos. Deve declarar na ficha Doações Efetuadas, no código 81, Doações em Bens e Direitos. Deve ser informado o nome e o CPF do donatário e o valor, direto na ficha de bens e direitos do imóvel. Depois, se o imóvel já constava na declaração de imposto de renda do doador do ano passado, deve ser baixado na ficha Bens e Direitos. Se você puxou as informações da declaração do ano passado, basta clicar em Editar e alterar o campo de discriminação para informar o bem que foi doado, com nome e CPF do donatário. Deixe o campo 31 de dezembro de 2023 zerado. Se você não puxar os dados da declaração do ano passado para esse ano, basta preencher uma nova ficha em Bens e Direitos e seguir o mesmo processo para excluir o bem do seu patrimônio. Quem recebeu um imóvel como herança no ano passado deve ficar atento a algumas especificidades da modalidade na hora de realizar a declaração do bem no IR. A herança é um rendimento isento de imposto de renda, mas tributado pelos estados por meio do ITCMD, que é o Imposto de Transmissão, Causa-Mortes e Doação. Cada estado adota diferentes alíquotas e faixas de isenção. É importante lembrar que esse imóvel recebido por herança deve ser declarado somente no ano em que a declaração final do espólio for entregue pelo inventariante. Enquanto o inventário não se encerrar e não for entregue a declaração final de espólio, o herdeiro não deve informar a herança recebida na declaração de imposto de renda. No programa do IR 2024, a herança recebida deve ser declarada em 2 passos. Primeiro, na ficha Rendimentos Isentos e Não Tributáveis. Escolha a linha 14, Transferências Patrimoniais, Doações e Heranças. Informe o beneficiário, o CPF e o nome do falecido e o valor. Informe o bem ou o direito herdado com o seu respectivo código. No campo Discriminação, informe que o bem ou o direito recebido foi herdado com o nome e o CPF do falecido e insira o valor em Situação em 31 de dezembro de 2023. Pessoal, chegamos ao fim desse tutorial e se você ficou com alguma dúvida, não deixe de acessar os guias completos que estão no site do InfoMoney. Vou deixar os principais links na descrição do vídeo. E se você curtiu o conteúdo, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal do InfoMoney. Até a próxima!